Muito bem. Então, hoje nós fizemos pela primeira vez a prática da chama pura, né? Eu tinha explicado, detalhado um pouco essa prática na terça-feira, então hoje nós fizemos ela. E também aumentamos o tempo, né? Então, a gente tinha feito 15 minutos e hoje já fizemos, então, 20 minutos, porque eu fiz dois tempos de 10, né? Então, os primeiros 10 minutos, a gente fez a chama tá pura. Eu já diminuí um pouco a quantidade de instruções e tempo que eu fico falando. Então, essa é a ideia dessa meditação conduzida. Cada vez eu falar menos, não ficar perturbando, né, os praticantes, e você conseguir lembrar das instruções. Então, eu tenho repetido essas instruções para que você se organize, você lembre delas, mas a ideia é que você, memorizando, quando você for começar a prática, você lembre: o que que eu faço na paisagem sutil, o que que eu faço com o meu corpo, o que que eu faço com a respiração, com a questão da energia, e o que é o meu foco da mente na primeira prática. Então, eu lembro de tudo isso. Eu já sei. Não, mas eu preciso lembrar, né? Não, mas eu já sei, não tem problema, lembra, porque você organiza aquilo, né? Porque senão você fica perdido pensando na vida e não faz a prática, né? Então aí você está determinando, dirigindo para a sua mente para uma determinada direção, né? Que é fazer a prática, tá? Aos poucos nós vamos incluir, né, mais coisas nesse contexto. Então esse é um roteiro básico e aos poucos a gente vai, uma vez que a gente entende ele, a gente vai. Supostamente quem tem grande dificuldade de corpo deveria fazer, antes de sentar para fazer a prática, fazer o alongamento. Isso ia ajudar a questão de corpo, se o corpo for um obstáculo, né? Então eu sugiro para quem tem obstáculo com o corpo. Então a ideia é assim: se você tem facilidade em fazer meia hora, né, de prática, você faz 15 15. 15 de chama pura, 15 de chama pura. Quando você está fazendo as primeiras vezes, eu estou mandando os áudios. Você pode ouvir essa meditação conduzida. E às vezes isso pode ajudar. E aí você pode, depois que você ouviu um pedaço, é, vamos supor, a minha gravação tem 10 minutos, mas se você está fazendo a prática e tem um pouquinho mais de tempo, você pode ouvir. Hoje, por exemplo, eu dei 5 minutos de instrução no início. Mas você ouviu 5 minutos de instrução. Aí depois você prolonga. Isso. A Lírio escreveu aqui que ela está fazendo 30 minutos. Ótimo, né? Então, por exemplo, Lírio, você botou o áudio, você ouviu 5 minutos de instrução, depois tudo toca 25 minutos seguindo aquelas instruções. Assim, você vai aprofundando a prática. A ideia, assim, mínima, é que a gente pratique 20 minutos, que seria um tempo médio para a pessoa se acalmar, para ela se equilibrar. 20 minutos. Mas aí, 20 minutos, eu digo, a pessoa chegou abriu o baú do tesouro, e aí só abriu, não pegou nada, não pegou nenhuma riqueza, ela não usufruiu daquela riqueza. Então, quando você passa dos 20 minutos, que você está fazendo meia hora, 40 minutos, você está usufruindo daquele estado de tranquilidade. Mas você fala, não, eu vou fazer 20 minutos, né? E de manhã, 20 minutos à tarde. Então, para você aprofundar a prática, você deveria fazer tudo junto, porque aí você dá o tempo do seu corpo se acalmar e aí ficar naquele estado por um pouco de tempo, por a prática. O que vai acontecer? Né? A gente vai sentir. Quem não tem facilidade de corpo, conforme o tempo fica longo, o corpo vai se sentindo mais incomodado, começa a doer o joelho, começa a doer as costas, e aí a gente começa a ter que lidar com essas questões, e isso pode roubar a nossa atenção. Então,
Por isso que tem o alongamento, né? E depois, quando você termina, sempre tem alguma coisa. Ah, eu tenho dor nisso, daquilo. Então, você me pergunta, que aí eu vou te dando as dicas, como eu já dei para a coluna dorsal, para a coluna lombar. Tá num dos encontros lá, tá na descrição, como é que a gente lida com essas questões. Dor de joelho, a gente pode fazer um pouquinho de exercício logo depois da prática, que já passa. Mas durante a prática, quando eu não tenho muita habilidade de corpo, o corpo incomoda. E não é o nosso foco ficar cuidando do corpo. O corpo sempre vai incomodar um pouco, mas que bom que a gente tem um corpo, né? Então a gente vai do jeito que dá, né? Aí, se eu precisar, eu mudo de posição, mas eu não fico me mexendo toda hora. Eu mudo uma vez, depois eu mudo outra, e assim eu vou tocando, né? Mas não muito, muitas vezes. É, mas, enfim, sugestão. Se você tiver mais tempo, bota a instrução, ouve a instrução, e depois segue executando aquela mesma instrução por mais tempo. Assim você vai se acostumando. E depois, se você fala assim, não, já está de cor isso aqui, já incorporei isso aqui, então não precisa pôr nada, só tenta fazer a prática sem ter que ouvir alguém conduzindo. Então, esse é o ideal. Aí o professor já está feliz. Nossa, ele está fazendo prática sozinho, sem precisar de instrução. Mas ele está fazendo, mas está lembrando, né? Então, aquela instrução já está internalizada. Aí é maravilhoso. Isso faz com que a pessoa efetivamente não perca muito tempo. Ou seja, ela está lá sentada, né? Reservou um horário para aquilo, mas na real, ela demora um tempão. Estou falando por experiência própria, né? A pessoa demorou um tempão para entrar na prática, ou seja, para realmente começar a se concentrar na respiração. Ela ficou pensando um monte de coisa, viu isso, viu aquilo, viu aquilo. Ah, mas o que eu estou fazendo aqui mesmo? Ah, eu tô. Então ela aí começa a prestar atenção naquilo. Eu abri os microfones, eu prefiro que quando vocês forem fazer perguntas, né, vocês façam pelo microfone. É, minha perna dormiu no final, Tiago. Então, tem uma dica para a perna que dorme, né? Às vezes a pessoa, a gente vai dizer assim que a pessoa parece que trancou a circulação sanguínea, mas especificamente, conforme a gente senta, tranca um nervo. Tá? Então, tem os isquios. Quando eu sento muito no meio da almofada, para frente dos isquios, né, na direção da coxa, acaba trancando ali aquela inervação, né, e aí a perna dorme. Então, é mais ou menos a gente vai se ajeitando, vai cada vez vai melhorando e não vai dormir mais. Mas, quando dorme, que eu não consigo nem sentir o pé, tem um jeito, eu vou mostrar aqui, de você fazer um alongamento que faz você é, voltar a sentir os pés mais rapidinho, não dá uma aflição de ficar esperando a circulação voltar, né? Então, basicamente, é isso aqui, ó. Você pega e põe os dedos para trás. Dá para ver aí? Isso. Põe os dedos para trás e senta em cima, com os dedos assim, e senta, que aí a circulação sanguínea volta bem rapidinho. Tá? Em vez de você só esticar a perna e ficar aquela coisa voltando o sangue, tá bem, Thiago? Isso ajuda. Ok. Obrigado, Bruno. Falou. Aí, hoje eu quero repassar alguns detalhes, né? Mas antes eu queria saber um pouquinho também como é que foi os 20 minutos. Cássia, foi tudo bem, Cássia, com os 20 minutos? Sobreviveu? Sim, tudo bem. Sim, é bem Ótimo. tranquilo para mim. É uma questão que eu tenho muita facilidade de fazer meditação sempre guiada. Eu já faço meditação há uns 4 anos e eu amo essa meditação guiada. Será que há possibilidade, assim, de um dia com o passar do tempo, eu vou conseguir fazer essa meditação sozinha?
conseguir me concentrar mais ou eu vou continuar assim? Porque eu prefiro a meditação guiada, sempre gostei disso, meditação guiada. Aí eu fico, relaxo, meu corpo relaxa, de Hum, uma tal forma que quando eu fecho o olho, eu mentalizo e vem vários rostos assim na minha frente, várias coisas bacanas. Eu já faço isso há uns 4 anos, mas eu sempre preferi a guiada. Aí eu entrei nesse curso para me ver se eu consigo uma hora sentar na minha casa e falar, não, agora eu vou me sentar e vou fazer essa meditação sozinha. Vou ficar aqui, vou procurar me concentrar e fazer sozinha. Sabe? É mais essa questão. E eu sinto um pouquinho de dor nas costas, porque o meu trabalho, eu trabalho o dia inteiro em pé. Eu faço pilates, eu faço RPG, é para corrigir essa postura. Mas eu já tá melhorando bem essa parte que dói no meio das costas, né? Mais no meio das costas, mas dormência nos pés, dor no joelho, nada disso sim. Não sei se eu já estou bastante tempo também praticando, né? aham. Cássia, então, veja, é, a gente vai explicar isso com bastante detalhe, mas uma das coisas principais é a definição da prática, né, da meditação, ela é bem ampla, né? Então, remover os obstáculos para a gente acessar a nossa verdadeira natureza, nosso estado natural. Então, esse é o ponto. Quando eu fico seguindo uma voz ou seguindo alguma coisa assim que me ajuda, é quase que uma pré-prática. Ainda não é a prática, porque eu não estou dirigindo a mente, né? Com certeza ajuda, mas eu tenho que alçar um voo maior. Eu tenho que, é como uma bengala. Eu uso aquela bengala, mas o problema é eu me acostumar com a bengala, né? E gostar da bengala e não querer largar a bengala, porque é mais fácil, é mais cômodo, né? Assim como, mas aí a gente cria uma dependência. E aí o dia que tu não tem luz, que não tem som, que não alguma coisa acontece, eu não consigo praticar. E eventualmente é um fator limitante, porque eu não estou dirigindo a própria mente, tem algo dirigindo minha mente, né? Sim. Então é super importante que a gente gradativamente vá tirando toda a dependência de algo externo. É eu e minha mente. Porque eu vou ter insights, assim, né? Então, eu preciso observar o próprio conteúdo da mente. E, veja, as instruções são bem detalhadas. Então, a gente procura o que, que eu estou fazendo. Eu não estou vendo imagens, eu não estou só buscando uma sensação prazerosa, ainda que ela possa haver. Esse não é o ponto, sabe? Então, a gente está lá, horas vai ser bom, horas não vai ser bom, mas eu estou entrando em contato com aquilo. Então, a primeira prática, como a gente já explicou, a chama está impura, nos produz uma intensidade de foco, né? De a gente estar presente, né, no aqui e agora, do focando. Então, eu não estou olhando para uma outra coisa a não ser a sensação, a minha própria sensação, tomando contato, né, com a sensação do meu corpo junto com a respiração. Então, eu não estou pensando em mais nada, não estou vendo em mais nada. E quando alguma coisa surge, isso é uma distração do foco. Então, eu tenho que voltar para o meu foco. Ah, mas é uma coisa tão legal. Então, é uma distração. Ah, é uma coisa horrível. Então, é uma distração. Ah, é uma coisa maravilhosa. Não, é tudo distração, né? Porque eu tenho que me acostumar com a capacidade. Senão, eu fico apegado às coisas que eu gosto e com a versão das coisas que eu não gosto, que é tudo que é todo o meu problema. Porque, naturalmente, no universo, a impermanência, às vezes vai ter as coisas que gosta e às vezes não vai ter as coisas que gosta, né? E a nossa estabilidade ficar na dependência das coisas que gosta, né? E se perturbar quando tem as coisas que não gosta, esse é um grande parte do nosso problema, né? Então a gente achar que a gente vai manipular a realidade agora com a meditação e só vai conseguir as coisas que gosta, é
Não é o nosso caso, né? Já vou dizendo, se a pessoa quiser o dinheiro de volta, o ponto é nós lidarmos com todas as situações, né? Porque essa manipulação da realidade, ela é muito limitada. A gente não vai conseguir, mas a gente vai perceber gradativamente que um tanto dessa realidade que o nosso amigo realista aqui, né? Eu estava chamando ele de pessimista, ele disse que ele é realista. Um tanto dessa realidade depende, né, do nosso mundo interno. E aí, então, a segunda prática, que é agora que a gente começou, está começando a descortinar, então, porque eu começo a olhar o conteúdo da mente e eu começo a falar assim, bom, mas e aí? O que está surgindo? E eu observo o que está surgindo e não dou sequência. Então eu vejo uma notícia sobre a guerra e eu não dou sequência, entende? Porque quando, mas assim, e isso é uma habilidade que eu vou ter que adquirir, mas às vezes a gente não consegue. Eu vejo uma notícia, por exemplo, se a pessoa gosta muito de futebol, aí ó, deu 2-0. Como? Não pode? Quem que fez o gol? Aí a pessoa já quer saber, ela já começa a engrenar, né? Então é assim, que é sobre política. Então agora temos eleição no fim de semana. Então aí a pessoa, ai, agora você viu tal coisa? Aí quando a pessoa fala, já engrena uma sequência. Vocês entendem? Isso é o normal. Isso é o que a gente faz o tempo todo. Agora nós estamos fazendo uma rebeldia. Então, essa prática da chamata pura, eu não vou obedecer essa sequência. Eu não respondo. E o que é uma coisa assim maravilhosa, porque eu não sigo. Eu também não sigo os impulsos de corpo. Ah, eu tenho impulso de me mover, aí eu fico quieto. Aí não, é difícil de eu controlar a nossa sala, né? Porque é a nossa sala online aqui, né? Mas assim, é claro, não é que é proibido se mexer, né? É desejável não se mexer. Mas quando a gente está numa sala, normalmente, a pessoa se sente um pouco coibida de se mexer, né? Porque tá todo mundo ali, eu não vou me mexer porque eu vou perturbar o outro, né? Então, geralmente, a prática presencial, aquilo funciona, né? Porque a pessoa fica preocupada com os outros ao redor e ela se disciplina um pouco mais. Aí, quando vocês estão em casa, vocês imaginem que vocês estão numa sala, né, com muitas outras pessoas e tá de boa, eu vou manter aqui a postura. Não é nada heróico, não precisa ser nada heróico, tipo, eu tô morrendo aqui, vai gangrenar minha perna, vou ter que amputar. Não, não acontece isso, né? Mas existe um pouquinho de disciplina nisso, né? Eu não vou seguir os impulsos. Então, vem o impulso, e aí vai ser super interessante, porque você vai ver, o impulso passa, né? Então, é a mesma coisa, você tem um impulso para coçar, uma coceira. Aí você, aí você, aí coça aqui, coça ali, né? Mas aí, se você não atender o impulso, daqui a pouco passa. Você esquece. Você esquece daquilo. Pode ser que volte, mas às vezes volta, às vezes não volta, aquilo passa de novo. Então, a segunda prática é no que é percebido um impulso para coçar. Eu percebi uma coceira no corpo, é o tato, né? Aí daqui a pouco eu percebi um ruído, eu percebi o som, mas no que é percebido é só um som. Mas quem foi? O que aconteceu? Será que tal pessoa atendeu? A outra pessoa? Será que eu tenho que levantar? Aí a pessoa começou um diálogo interno. Então essa vozinha segue. Mas aí o que a gente está pedindo é não segue sequências. Só isso. Não segue sequências. Aí aparece, aí eu me lembrei de uma vez que eu fui numa viagem. Ai, foi tão bom. Ai, acho que eu vou falar com a minha esposa que é para a gente marcar uma viagem. Faz tempo que a gente não viaja. E blá, 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 blá. E aí eu fico com esse diálogo interno. Quando eu me dou conta, toco o sino. Eu até me assusto, volto pro corpo, porque eu estava longe. Então, se aconteceu isso com você, bem-vindo, é isso que a gente faz o tempo todo com a mente. Mas a gente está treinando fazer uma outra coisa. E aí, esse é o processo, é um pouco de insistência. Então,
muitos fracassos, né? Ou seja, entrei na sequência, entrei na sequência. Então, a analogia do barquinho passando na frente é eu embarquei. É como se tivesse uma uma pessoa querida que a gente vê no barco, olha fulano, e aí a gente já está dentro do barco conversando com a pessoa e blá, 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 né? E assim, isso tem os impulsos de corpo, né, de os cinco sentidos, né, as percepções dos cinco sentidos, e tem a mente também. A gente pode lembrar de uma música na mente, a gente pode lembrar de um filme, né? A gente pode estar planejando, pode lembrar das conversas que você teve no dia, do que aconteceu. Enfim, é uma riqueza, mas você está percebendo, essa é a diferença. Você não está tipo uma caixa preta que daqui a pouco você está tomando ações por causa desses impulsos. E que, né, você não tem muita clareza desses impulsos. Então, esse é o processo de observar o mundo interno, é maravilhoso. Né? Então, essa é a prática da chamata pura, ou também chamado de plena atenção. Né? Então, a gente está plenamente atento. E isso vai, então, também colocado como um estado de presença. Né? Eu estou plenamente atento. E aí, hoje eu já vou colocar, tem um controle de qualidade. Como é que eu sei que a prática está indo bem? Né? Então, antes de falar isso, não percam cenas dos próximos capítulos. Eu quero fazer aqui, deixa eu botar em galeria aqui, porque eu quero ver vocês um pouco melhor. Eu estou vendo vocês quadradinho pequeno. Espera aí, deixa eu ver aqui. Então, como é que foi aí, André? Como é que foi a sua prática? Você embarcou muitas vezes, não embarcou, conseguiu observar? Me conta. Tá- Consegue me ouvir, Bruno? Consigo. Bruno, ó, eu vou te colocar o fato. Hoje, principalmente hoje, em especial, eu não consegui me concentrar, vamos dizer assim, em nada, porque esses dias, é até bom colocar isso, porque todo mundo passa por isso. Estou vivendo em família um momento muito difícil, muitas coisas acontecendo, e eu estou longe de tudo isso, tendo que resolver à distância ou tentando resolver. Então, a hora que eu tentava me concentrar, ficar quieto, essas coisas vinham à minha mente, você entende? Aí eu aproveito o ensejo e faço uma pergunta. Quando a gente está assim, muito preocupado, muito envolvido com alguma questão, seja familiar, seja qual for, recomenda-se mesmo assim tentar fazer a prática ou não? Aproveitando a oportunidade. Tá bem. Eu vou responder. Eu vou ouvir todos e depois te respondo, tá bom? Lírio, como é que foi, Lírio? Eu gostei bastante do barquinho, assim, eu vi tipo, a situação, a sensação, as pessoinhas indo embora, assim, daí eu focando na barriga, né? Ah, E foi bem legal, eu gostei bastante, me tá senti muito bem. bem. Tô percebendo que com os dias eu tô também com a respiração não controlando, sabe? Eu Que também bom. senti que a respiração tinha a ver com a postura, porque eu não tava com o costume de ficar tão com uma postura boa, sabe? Aham, Daí parece que o ar fazia uma força para funcionar por causa da coluna. Então agora eu tô sentindo que tá natural, além da menos agitação, assim, ela tá também mais fluida fisicamente. legal. E o Bruno, como é que foi, Bruno? Foi tudo bem? Foi bem, de corpo não teve nenhum problema. E na prática mesmo, em alguns momentos ali acabei embarcando, mas daí, com aquelas instruções piedosas, deu para voltar fácil. E algumas vezes também consegui observar aquele início de impulso, mas sem embarcar, e daí se percebe ele dissolvendo também. Então foi, no finalzinho, só um pouquinho de sono, mas daí, com aquela dica de ajustar o olhar, melhorou bastante, funcionou bem. Legal.
Ellen? É, eu embarquei também, hein? Foi longe. Aí assim, ai, eu escuto um barulho, daí você fala assim, será que o esposo chegou? O que que eu vou fazer para janta? Daí vai, daí vai. Aí tem o Bruno, né? Volta, a gente volta. Vou, tá bem. Ciro, como é que foi? É, tenho um pouco de dificuldade de fazer em casa. Tem muitos objetos que distraem. Hoje foi o gato que estava aqui na minha frente, aqui, Aham. se mexendo e subindo, e aí não consegui me concentrar. Mas a Cláudia deu um jeito. Acho que a Cláudia conseguiu fazer, ela vai falar também. Eu não consegui fazer hoje, Bruno. Depois eu vou fazer, depois eu vou fazer sozinha também. Tá bom. E o Paulo, como é que foi? Tá mutado, Paulo. Tem que abrir o microfone. Em Aí, alguns momentos houveram digressões, assim, mas eu consegui manter a presença. Consegui. Aham. e Foi. Oi? o corpo foi bem? É, eu tô com um pouco de dor de coluna, daí eu faço encostado na parede, daí. Hum, tá. Acho que eu vou exercitar para fazer assim encostado aí. Isso, fazer aquela série, né? Dos alongamentos. Você consegue Tá. fazer? Acho que sim, acho que consigo. Tá bom. Você também fez yoga com a Vivi, né? Você também Fiz pode, algum tempinho, assim, algum pouco tempo. aquela postura deitado com as pernas para cima também ajuda, sabe? Fazer uns, A coluna. para coluna. Tá, vou fazer então. E a Vera, como é que foi, Vera? Oi, Bruno. Oi. Então, eu não sei se eu fiz bem direito, né? A primeira vez que era da chama tá impura, aí que eu divaguei, sabe? Eu comecei a pensar um monte de coisa e vinha para o corpo de novo, me concentrar no corpo, né? Nas sensações. E quando foi na chama tá pura, que era para você observar os pensamentos, eu não pensei nos barquinhos, eu achava que tinha que vir os pensamentos, né? Aí não vinha pensamento nenhum. E eu fiquei pensando, eu não tô pensando em nada, né? Aí começou a arder o olho, porque eu tô sem óculos. Daí eu lembrei do negócio, né? Que aconteceu por causa do olho que ardeu. Daí eu falei, agora eu consegui pensar em alguma coisa. Aí eu falei, então agora eu vou parar de pensar. Daí eu percebi que eu tenho que usar óculos, sabe, para fazer meditação, porque senão começa a arder o olho, sabe? Quando Aham, você fica muito assim, né? Ele arde, né? aham. É, foi isso, né? Não sei se eu fui bem. Dor no corpo eu não senti na primeira vez, nos primeiros 10 minutos. E daí no finalzinho começou a cansar um pouco. Tá, Mas é assim, foi isso. tá bom. O Thiago já falou, né? O Thiago falou? Não. Não, fala aí, Thiago. Ô Bruno, a chama está impura, a gente tem como objeto as sensações da respiração, né? Aí quando Isso. chegou na chama tá pura, eu tive um pouco de dificuldade, fiquei um pouco perdido, assim, para lidar com a mente, para saber como que se eu estava realmente fora do pensamento, ou se eu estava embarcando. Tive um pouco de dificuldade de separar isso, de lidar com a minha própria mente. Tá, legal, obrigado. Então, ó, respondendo, né? Gente, cuidado, lírio, cuidado. As instruções são bem precisas. Não é para visualizar nenhum barco. É uma analogia para todos isso. Mas não é para ver o rio, para ver o barco, né? Ah, eu vi uns barcos bonitos, e uns eram iate, outros eram. Não, não é para ver barco nenhum, né? Ah, eu vi lancha, passava voando. Não, não é barco, não é para ver, é uma analogia, é só para explicar que o que vem e vai. Então,
é natural que a gente, às vezes, tenha um fluxo muito grande de coisas ou não tenha nada. Se não tem nada, não tem nada. Maravilhoso. Fica nesse lugar que não está vindo nada. É difícil. Né? Porque sempre vem alguma coisa perturbar. Ou a pessoa pode entrar em torpor. Mas assim, você está completamente atento com energia viva, com energia, está vivo e observa. Se não tem nada, não tem nada. Mas a analogia é que vai vir coisa, porque você continua com os olhos, ouvidos, só que os olhos estão aqui, focados, então os olhos estão meio neutralizados, mas tem luminosidade, ainda mais quando você não tem controle no ambiente, passa alguém e tal, e aí? Quem passou? Se você se interessou, já era, foi, você entrou na sequência, sua mente começou a pensar sobre aquilo. Entende? É muito rápido. Então, começou a arder o olho. E eu estou pensando, eu não estou pensando. Se você está falando, eu estou pensando, não estou pensando, se você está pensando sobre isso, isso já é um pensamento. Entende? Não tem esse diálogo interno, né? Aí se você fica, será que eu estou fazendo certo? Isso é um pensamento. Será que era isso mesmo que era para fazer? Isso é um pensamento. Entende? Tudo é alguma coisa que você está fazendo com a mente. E aí você está simplesmente ali, mas você também não está com o foco na respiração. Você não está novamente sentindo a respiração. Por quê? Não estamos mais focando, a gente está aberto. Eu não estou usando foco na sensação da respiração. Claro, eu sigo respirando, sigo com a coluna reta, tem um pouco de, né, de intenção aí na respiração, no corpo, né? Mas o ponto principal é que isso não é mais o foco da minha atenção. O foco da minha atenção é apenas o que é percebido, apenas o que é percebido. Não tem essa vozinha interna? Tem. E aí, diminui o volume dela. Não tem volume nela. Muta. Não vou falar nada. Mas será? Aí você está pensando, aí você está me escutando. Ao mesmo tempo que você me escuta, um pouco você me escuta, um pouco essa voz, você escuta essa voz também. E aí você está conversando. E aí um pouco você me ouve, um pouco quando você não ouve. Porque a voz, eu começo a falar uma coisa, você engata naquilo, começa a pensar sobre aquilo. Aí você para de me ouvir. É assim. A gente faz isso o tempo todo. Né? E você está conversando com alguém, aí vem uma mensagem, e você, nossa, isso aqui é urgente. Aí você para de ouvir a pessoa, porque você está olhando para a mensagem, a sua mente começa a trabalhar a partir do WhatsApp e não mais sobre o que a pessoa está falando. O que é um problema, né? Porque as pessoas podem ficar bravas com você. Não queria dizer nada. Né? Mas, enfim. Né? Fica a Então, dica, né, Bruno? fica a dica. Né? Mas ok, então eu estou aprendendo a observar. Vejam, isso é construir o observador. Eu estou construindo o praticante. O praticante é um observador. Eu estou construindo esse instrumento de. Olha o que está passando pela minha mente. Mas aí eu não estou envolvido. Né? Aí tem essa questão do pensamento recorrente, que é a pergunta do André. Que eu estou com alguma coisa que está me perturbando, quando eu paro, aquilo vem. Quem nunca, né? Então, quando a gente está com um problemaço, com alguma dificuldade maior, a gente para, pá, é aquilo que vem. Até as pessoas não querem parar por causa disso. Né? Então, é um desafio parar, né? Nesse momento. Então, vamos pensar. Se eu não sou um praticante muito experiente, talvez não seja o caso de eu insistir muito, né? Na prática silenciosa. Eu poderia fazer a primeira prática, que é fazer com foco, né? Porque aí aquilo vai aparecer, eu volto para o foco. Aquilo vai aparecer, eu volto para o foco. Então pode ser que eu consiga equilibrar a minha energia, me acalmar, porque eu fico preso no foco. Mas se eu for fazer a chama tá pura, aquilo vai voltar, e vai voltar, e vai voltar, e vai voltar. Eu te digo por experiência, se não te derrubar, aquilo vai passar.
mesmo que não passe na prática, uma vez eu fiz um retiro, André, eu fiquei 10 dias, né? Eu vou falar aqui, porque é importante, o motivo, né? Eu tinha recém me separado, né? E aí aquilo voltava e voltava, e voltava e voltava e voltava. Eu falei, esse retiro não adiantou nada. Não, né? Fiquei 10 dias, né, pensando nisso. Né? E aquilo voltava e voltava e voltava e voltava, e voltava, um pensamento recorrente, você entende? Aí eu sentava e mais uma sessão, aqui eu já estava, sabe, chega uma hora assim, deu, né? Deu, mas quando eu levantei, né, que acabou o retiro, como eu sou uma pessoa disciplinada, eu segui adiante, né? E como eu conseguia mais ou menos manter o equilíbrio, né? Aquilo não me derrubava. Depois de 10 dias, eu levantei, toquei a vida e passou, entende? Aí aquilo não voltava mais durante o dia a dia. É como se aquilo então tivesse meio que se esgotado, né? Porque você senta e aquilo vem. Agora, eu percebo que vem e procuro não dar sequência, pelo menos, mas um pouco fica. Agora, você tem um problema, imagina, né? Ah, sei lá, eu tenho que resolver determinadas coisas, aí aquilo vem, e aí você começa a resolver aquilo, aí você perdeu a prática, total, né? Então, isso não é a prática. Ah, mas é que eu preciso pensar, que eu preciso fazer tal coisa, e se eu fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa, mas se eu não fizer, vai acontecer tal coisa. Então, o que que eu faço? Será que eu faço isso, faço aquilo? Será que tem algum... E isso não é a prática, né? Então, eu não deveria usar o meu tempo da prática para fazer isso, para ter brilhantes ideias de como encaminhar a situação. Eu deveria ter dito isso e ter feito aquilo. Isso não é a nossa prática, né? A gente simplesmente percebe que aquilo surgiu, agora não é a hora, deixa passar. Mas, se aquilo me derruba, me deixa particularmente emocionalmente desestabilizado, o que pode ocorrer, e está tudo bem, a gente sabe que isso pode acontecer, tem outros tipos de prática que a gente pode fazer, né? Então, é importante dizer, chamata impura é equilíbrio da energia. Então, se eu realmente praticar com foco, aquilo melhora, porque eu tenho um foco, né? Agora, a chama está pura, se eu tiver grande dificuldade, passando por uma crise intensa, talvez não seja o caso. Se a pessoa está em depressão, eu não vou pedir para ela fazer chama está pura, né? Em depressão, a pessoa não é o ideal, mas ela pode fazer a chama tempura, né, que é equilíbrio de energia. Mas, se nenhuma das duas a pessoa se ajustar muito, aí tem a prática do amor universal, que é a prática de Metta Bhavana, né? Então, que aí a gente vai fazer uma prática mais ativa. Eu não vou explicar nem hoje, porque não vai dar tempo, tá? Mas aí tem a prática de Metta Bhavana. E no budismo tem outras práticas de recitação de mantras. Se a pessoa já tiver estudado o mantra, aquilo é uma coisa positiva, de ela recitar mantras. Se ela for católica, ela recitar uma prece, né? Fazer preces, fazer orações, aquilo pode ajudar ela a manter a mente dela em outro lugar, tá certo? Então, é importante que a pessoa não precise ser arrastada. Também, né, conforme o tempo vai, a pessoa ganha experiência na prática de chamata pura, ela vai vendo, é só um pensamento. Eu grudo naquilo, eu não preciso grudar. Mas como o pensamento é recorrente, é porque a nível de paisagem sutil, a minha paisagem sutil, está igual. Então, por mais que eu queira falar que não, aquilo volta, aquilo volta, aquilo volta. Então, eu estou preso dentro daquela paisagem. Então, eu estou meio que nem uma mosca no vidro, tentando sair. Mas eu não mudo de lugar, né? E eu abro a janela do lado para a mosca sair, mas ela vai para mais atrás da janela, em vez de ela sair. Então, nós ficamos presos no vidro. Então, nós estamos assim. Então, a pessoa não sai daquele mesmo lugar, daquela paisagem sutil, então ela não consegue ter um outro tipo de pensamento. Tá? Então, essa é a ideia do pensamento recorrente, que a gente vai trabalhar na segunda parte do nosso curso, que é a troca de paisagem. Aí, a gente vai fazer uma meditação analítica. E isso é o mais poderoso para a pessoa trocar de paisagem.
e aí ela transcender aquilo, aí ela vai mudar o lugar. Tá? Mas, para ela fazer a mudança da paisagem, minimamente ela tem que ter uma capacidade de observar propriamente e ver que ela está entrando numa sequência. O Lama diz também numa bolha, porque a gente fica como numa bolha, como no vidro, batendo, batendo, então a gente está meio que preso naquilo. E aí a gente vai mudar de lugar, porque a bolha é um lugar da mente. Eu mudo de lugar. Tá? Então essa compreensão por si só vai nos ajudando. Mas a chamata pura é o processo inicial de você observar que você tem uma mente e tem um conteúdo interno e tem uma paisagem sutil onde você está. Se você não fizer a chamata pura, você não tem registro do mundo interno, de que você está operando de um lugar. A gente está brincando aqui, eu não estou minimizando a situação que você está dizendo, mas quando você fala de um lugar, né? Então você está falando sobre as guerras. Eu poderia falar de outro lugar. Tá, guerra não é nada. Você quer? O pior é a crise climática. E isso sim vai destruir o planeta. A guerra vai ser pouco. A crise climática é muito pior. Então a gente começa a discutir qual que é a pior catástrofe, né? E aí a gente fica nisso. Mas é um lugar, né? Mas aí a gente prefere assim, não. Aí tem outras possibilidades de olhar. É sobre isso. E não estamos dizendo que a sua é a melhor ou a pior, mas é um lugar, né? Então, quando eu falo, o otimista vai falar de um lugar, o pessimista vai falar de outro, o realista acha que é o lugar que é o único possível. A única coisa é que as pessoas não estão percebendo, mas a pessoa já percebeu, né? Mas aí você cristaliza, dizendo que essa é a única possibilidade, né? E não é, né? Tanto é que outras pessoas vão olhar de outros lugares, né? E é isso que a gente vai ver. Não tem nenhuma paisagem da mente que seja capaz de dar a visão do todo. Tá? São todas complementares, né? Esse é o ponto. E dito isso, né? Então eu queria salientar ainda que a chamata pura, a gente poderia fazer, Tiago, porque você falou que às vezes fica um pouco difícil, né? A gente situar, porque é uma abertura muito grande, 5 sentidos e a mente. Então, a gente vai fazer no próximo encontro uma coisa que é intermediária, que ajuda você a entender um pouquinho melhor o que está fazendo, que é você criar o foco na própria mente. Tá bem? Ela é uma coisa intermediária, ela é uma chama impura, mas ela também é pura, porque você está observando-a propriamente, né? Então, é uma transição, assim, vamos colocar, é châmata, tá certo? Com um foco na mente. Tá? Então, vamos fazer uma instrução rápida aqui, vocês tentam fazer depois na próxima encontro a gente vai fazer. Visualiza aí alguma coisa que não está no seu campo de visão. Vamos supor a chave de casa, ou o seu carro, ou sei lá, alguma coisa, foto de alguém. Visualizou? Quem você escolheu? Não precisa me falar, você visualizou? Não está no campo da visão, você só visualizou onde? Onde você viu? Alguém responde. Isso, na mente. Não é isso, Tiago? Visualizou? Isso. Não é dentro do cérebro, né? É na mente, né? Isso. A gente disse que né, não está dentro do cérebro, mas é na mente. Ok, tudo bem. É na mente. Tá certo? Agora você tira o que você. Quando você estiver fazendo a prática, você visualizou aquilo, não? Você não visualizou? Então você visualizou onde? Na mente. Então você sabe onde é a mente. Não dá para mim localizar onde é a mente. Não é dentro da cabeça, mas tudo bem, não vamos entrar nessa questão agora. Mas a gente visualizou. É na mente, tá certo? Agora tira o objeto. O que ficou? O espaço da mente.
Onde você estava olhando? Você não estava olhando para o objeto? Aí você tirou o objeto, mas aí você olhou ele onde? No espaço da mente. Agora continua olhando para lá. Agora não estimula. E observa o que vem. Vai surgir alguma coisa. Se não surgir nada, Vera, observa o que veio, que não surgiu nada e está tudo bem. Tá certo? Entendeu, Thiago? É isso. Então, observa o que surgir no espaço da mente. E quando surgir alguma coisa, não é para grudar, não é para rejeitar. É próximo. Ah, surgiu abacaxi. Ah, surgiu arroz. Ah, surgiu. Ok, o que for. Uma vozinha falando. Próximo. E é assim. Então aí você está entendendo o lugar aonde você está observando. Aí fica claro o que você está observando. Você está observando. Então você está construindo um ser atento, um nível de atenção que observa. Tá bem? Combinado? Eu vou falar rapidamente só de mais uma instrução, que na chama Tapura tem um controle de qualidade. Como é que eu sei que está indo bem? Foi o que eu comecei a falar. Como é que eu sei que está indo bem? Eu sei que está indo bem porque eu não grudo em nada, porque o que vier eu deixo passar, o que vier eu deixo passar, eu começo a ter uma percepção múltipla. É como se eu tivesse uma amplitude. Eu percebo várias coisas, mas eu não estou escolhendo nenhuma delas. Porque quando eu entro no som que eu tô escutando e eu começo a perceber o som, eu começo a perder as outras coisas. É como eu estou olhando a mensagem do WhatsApp, eu não escuto a voz da pessoa, né? Porque a minha consciência dá uma sequência numa determinada coisa, eu perco o resto. Agora, quando eu não estou entrando em nenhuma delas, a minha mente começa a ter várias coisas, né? Uma percepção múltipla. Mas nenhuma delas rouba, coopta a minha consciência. A minha consciência não se agarra e vai a partir daquilo. Isso é tipo um controle de qualidade, é algo que a gente vai treinar, né, para ver se, pá, aí a gente tá ficando bom na chama tá pura, tá? Então esse é o ponto. Mas não se apressem, tenham paciência com vocês mesmos, né? A gente vai praticando, tá bom? É assim. Obrigado pela atenção, queridos. Até breve. Tchau. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau,